Fala, rapaziada, eu tô aqui em São Paulo, tô aqui na sede do MBL, vim gravar um podcast pro canal do Arthur, acho que vai sair no mesmo dia que esse vídeo, inclusive, tá? A gente falou sobre empreendedorismo e tudo, e eu falei com ele que eu queria, né, utilizar aquele bordão dele do vamos questionar tudo, né? Para questionar algo que vocês, que são meus inscritos, têm muitas dúvidas, né? Vocês sabem qual é a minha posição em relação ao uso do fundão eleitoral, o Arthur sabe que eu discordo do uso, né? Mas eu acho que é uma boa oportunidade para o Arthur explicar o porquê que foi a mudança de entendimento, o que levou o MBL a resolver usar o fundão. Explica para a galera, meu irmão, sem papas na língua aí. Sim. E aí eu vou te questionar algumas coisas aí. Primeira coisa é o seguinte, cara, esse é um questionamento legítimo, né? E eu acho que de todos os caras do MBL, eu fui o que mais bateu, porque eu fui para debate, bati na Joyce com isso, eu fui o cara que mais, acho que não só do fundo, mas desse negócio de corte de privilégio, corte de gasto, eu acho que eu fui o cara que mais embarcou nesse discurso, tá? E eu quero dizer que eu não mudei uma vírgula disso, eu ainda acho que é tudo isso um absurdo. Então, o questionamento é válido, essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, se você acha que nós somos pessoas de mau caráter e que vamos usar o fundo para, sei lá, roubar ou para ficar se regozijando com o dinheiro público, eu acho que já nem é mais um questionamento válido, porque já é uma questão de duvidar da nossa índole, cara. Então, só sai fora. Só fica xingando a gente, porque se depois de todas essas evidências, todos esses anos, você acha ainda que a gente quer roubar algum dinheiro, fazer alguma coisa, cara, é mais fácil ficar no discurso todo política filho da puta e demorou. Então, vamos responder quem realmente acha o questionamento válido, mas por que vai usar? Vamos lá, o que aconteceu? Cara, aliás, vamos voltar um pouquinho mais. O fundo, quando a gente começou a brigar com o fundo eleitoral... Só te interromper. Não combinamos porra nenhuma do claro, que eu ia falar, não, porra nenhuma, né? Sentou e isso gravou, né? Inclusive eu tô até com a mesma roupa do vídeo que vai sair, porque a gente sentou já ajeitando só acabou aqui, eu falei, Arthur, era. vamos aproveitar e esclarecer o negócio do fundo Claro. para a audiência, então vai lá. O que aconteceu? E aqui tem mais espaço, acho que, para contar isso. O fundo, quando a gente começou a brigar contra o fundo, se não me engano, era de 1,2 bi, né, de reais. E a gente, muito imerso na política de redes de São Paulo, falou, cara, a gente não precisa disso. Quem eram os porta-vozes do MBL? Eu e o Kim. Nós precisamos disso. Nós vamos levantar uma vaquinha, vamos estourar de vaquinha. E fizemos isso, realmente, nossa vaquinha bateu recorde. Se não me engano, a minha vaquinha, eu acho que ainda é da proporcional, acho que é a que está no recorde lá do site, lá de quem fazia vaquinha eleitoral e tal. Tinha que ser no portal certinho e tal. Se não me engano, a minha ainda está no recorde. Então, para nós, cara, tudo certo. O que aconteceu, cara? Não só o fundo eleitoral foi aumentado 2 vezes por causa do Bolsonaro, que é a história que eu sempre conto. O Flávio Bolsonaro, que dizia que era contra o fundo, foi lá e votou a favor do fundo 2 vezes na primeira vez, e depois mais 2 vezes na segunda vez, e disse que apertou o botão errado 4 vezes. O fundo que era de 1,2, eu acho que era, passou a mais de 5, velho. Só pra você ter uma ideia, o fundo do PT passou a ser, só do PT, mais de 1,1 bilhão de reais. Só do PT. E não só isso aconteceu, como a atuação do MBL cresceu. Então a gente parou de ser um movimento muito paulista, comigo e com o Kim como principais porta-vozes, e começamos a ser um movimento de disputa de eleições ao redor do Brasil inteiro. E o que acontece, cara, ao redor do Brasil inteiro? Isso é uma ilusão que a gente tem que destruir. O Brasil não é dividido entre direita e esquerda, velho. Quem dera fosse. Quem dera a gente estivesse no parlamento inglês dividindo debates com o Partido Trabalhista e o Partido Conservador. Não é isso, cara. O Brasil é um país dominado pelo centrão. E assim, dominado, eu tô falando assim, 95% do Brasil é dominado pelo centrão e 5% que fica na capa com essa discussão mais de pautas mesmo. 95% do Brasil é o seguinte, velho, é o vereador de cidade pequena que fingiu que pintou uma escola e a galera achou que ele trabalhou e vamos votar nele. Tá? 95% do Brasil é uma galera que vem de voto, se não diretamente, ó, te dou uma cesta básica e você vota em mim, por conta desse patrimonialismo horroroso, tipo, não, eu sou amigo dele e ele ajudou a reformar a quadra que meu filho joga bola. É isso. Até senadores fazem isso no Brasil. E a gente entendeu que para eleger bancada e, inclusive, acabar com o fundo eleitoral, nós precisamos usar o fundo. Então, em 2022, o que aconteceu? Em 2022 teve o choque, tá? Em 2022, a gente batendo no fundo, nem Lula, nem Bolsonaro, blá, 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 blá. Todos os outros candidatos pegaram fundo
e ampliaram suas votações. E a gente ficou chorando, chupando o dedo, falando, cara, a gente tem uma escolha a fazer. Perguntamos à nossa base, olha, devemos ou não usar o fundo? E a nossa base respondeu, se vocês não usarem, eu paro de falar com vocês, eu paro de apoiar vocês, porque eu já estou pagando imposto, o imposto está indo para petistas e bolsonaristas, e eu sei que vocês não vão eleger bancada no Nordeste, no Centro-Oeste, na região Norte, sem usar o fundo. Então vamos usar? Então vamos usar. A questão irônica de tudo isso é, a nossa próxima eleição a gente nem vai ter fundo, cara. Quer dizer, nós estamos amargurando um ônus de um propósito que a gente vai um dia usar, que a gente nem tem acesso ainda. Né? Pra você ver o adiantamento da discussão. Mas, de novo, eu acho um questionamento válido. Então, a questão é muito simples, velho. Ou a gente vai usar o fundo e a gente vai ser competitivo, ou a gente vai continuar perdendo a eleição. Porque para eleger um Faustino, para eleger um Sandro Filho, para eleger essa galera toda, velho, ou você usa, ou você não elege. E basta ver o trabalho que esses caras estão fazendo se não compensa. Então, para mim é muito claro, vou usar. Ah, Arthur, não concordo. Então, eu até assim, de verdade, se você acha que eu sou um picareta, cara, vai me xingar e nem quero vai achar que eu sou picareta. Se você não concorda com o uso do fundo e por isso vai deixar de me apoiar ou apoiar a nossa causa, eu realmente fico triste, cara. Mas é legítimo, eu vou fazer o quê? Então, eu sinto muito, os nossos caminhos vão seguir diferentes a partir de agora. Fazer o quê? Tá, eu tenho alguns questionamentos meus, que eu acho que podem ser os mesmos de muita gente. Eu tenho uma opinião diferente, eu sou contrário ao uso do fundo, beleza, mas eu não estou no jogo político, né? E eu entendi, eu fiz isso aí, o pessoal fala, passou pano para o MBL, não é? É porque assim, eu entendi a visão pragmática do uso do fundo, porque eu me decepcionei pra caralho com o eleitorado em 2022, porque eu lembro que eu até voltei a fazer o Explanando, mostrando quem tinha usado mais fundo, não sei quem usou fundo, esse aqui usou, esse aqui... E eu achei que isso teria uma... impacto maior. E não Explanando em si, porque eu não tenho essa prepotência de achar que eu faço grandes números, não é isso. Mas eu achei que, como estava muito em voga, eu falei, cara, a galera não vai dar moral para quem pegou muito dinheiro no fundo. E eu vi que os caras que mais pegaram dinheiro tiveram as votações mais expressivas. E muito cara bom que falou, eu não vou pegar, e vinha com boas propostas, ficou de fora. Sim, o MBL é um exemplo disso. Então, assim, eu entendi, ou seja, e me corrija se eu estiver errado, o MBL resolveu jogar o jogo político com as ferramentas que estão à disposição. É isso? Assim, vamos lá. Primeira coisa, assim, não é que o MBL decidiu jogar o jogo político, porque o MBL nunca negou a política. Isso é uma coisa até que, quando o MBL surgiu, o MBL foi disputar a eleição, uma crítica ridícula que vinha da esquerda era, vocês negaram tanto a política, agora vocês querem participar da política. O MBL nunca negou a política, tá? Nunca. Inclusive, quando surgiu a tese do impeachment do MBL, nunca foi uma tese olavista de revolução. Vamos convencer as Forças Armadas a tirar a Dilma na marra. Não. Nós vamos ter que convencer deputado, inclusive do Centrão, a votar contra a Dilma. Por quê? Aí entra o jogo de assim, cara, o teu eleitorado está pedindo que nós estamos fazendo manifestação e os caras vão te cobrar. É isso, é um jogo horroroso, mas é o que teve que ser feito e a gente conseguiu através disso. Então, nunca se negou a política. Agora, isso não significa fazer parte de acordos espúrios. Tá? Quando a gente fala essas expressões, o jogo político, não significa você sujar as suas mãos. Eu precisei pegar uma propininha, né? Porque também se eu não pego, os caras vão me achar muito limpinho, não é isso. Né? Mas ninguém aqui também é purista, do tipo, eu não aperto a mão de ladrão. Não, cara, a gente tem que apertar, fazer o quê? Eu tô no parlamento, tenho que apertar a mão do presidente da comissão, que muitas vezes é um ladrão, que está sendo investigado, sei lá, pela Lava Jato, muitas vezes foi até condenado. Por exemplo, né, o Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara, ele foi literalmente condenado, ele estava elegível, e ele só conseguiu se tornar deputado porque ele conseguiu uma liminar. Quem tá lá na presidência, tem que apertar a mão do cara, velho. Isso não significa que você vai concordar com o cara. Então, nós não somos nem puritanos, tipo, eu não aperto a mão, não. E nem putas, que não, tá todo mundo jogando, vamos jogar também, vamos tirar o nosso. Não, a gente fez uma opção pragmática de uso de uma ferramenta que já existe e que se a gente não usa, a gente simplesmente perde e ainda fortalece o inimigo. É uma mudança de visão pragmática do uso de uma ferramenta legítima, tá? Cara, dois exemplos que a gente sempre cita que fizeram isso é o Bukele e o Milei. Os dois caras falaram, sou contra o fundo. Os dois usaram o fundo, ou seus partidos usaram os fundos, para acabar com ele. Então é isso. Pra você ter uma ideia, cara,
o livro amarelo, né, que é o livro do Partido Missão, é o único livro de partido do Brasil que conta o seu plano, né, para o Brasil e que está escrito nele que nós queremos acabar com o fundo eleitoral. É o único plano de governo do Brasil escrito previamente à criação do partido dizendo vamos acabar com o Brasil, com o fundo. O Kim Kataguiri é o autor do projeto que acaba com o fundo eleitoral no Brasil. Então, é óbvio que a gente quer acabar com isso. Só que para acabar com isso você precisa estar lá. E para você estar lá você precisa usar. Infelizmente é isso. E digo mais, cara. Uma coisa que até o Kim fez que eu achei bacana é o seguinte. Não sei até se ele mudou isso, mas se não me engano ele falou algo nesse sentido, tá? Ele realmente, o Kim Kataguiri não precisa de fundo. Eu, por exemplo, se eu fosse me eleger agora em São Paulo, também não precisaria de fundo. Só que o Kim Kataguiri vai pegar R$1 só para falar que ele usou. Para mostrar que ele está junto com um movimento que quem precisa usar vai usar. Essa é uma das perguntas que eu vou te fazer. Antes eu queria te perguntar o seguinte. Então, basicamente, vamos lá. O MBL, quando eu falo resolveu jogar o jogo político, é usar as ferramentas que a política disponibiliza. Sim. Independente de concordar ou não, etc. O fato de eu discordar. E eu acho legal eu poder discordar de você e claro. seguir sendo amigo. Hoje em dia isso é raro, né? Hoje em dia as pessoas não podem discordar. Mas, basicamente, o que a militância do MBL fez deu um voto de confiança para vocês, né? Tipo, cara... Eu vou dizer até mais, não foi nem um voto de confiança, foi um voto de cobrança, cara. Cara, só pra você ter uma ideia, cara, em 2016, eu fui numa palestra do Partido Novo e aí eu lembro que o Caio Coppola, que estava organizando na época, ele estava começando ainda a fazer vídeo e tal, nem era comentarista nem nada. E aí eu perguntei, eu e o Geraldo Rufino, a gente perguntou pro dirigente do Partido Novo na época, que eles eram contra usar o fundo, eu perguntei nesse tom de cobrança mesmo. Eu falei, cara, se vocês têm o partido, se vocês têm o fundo, vocês têm que usar. Isso em 2016. E aí ele falou, cara, a gente quer dar o exemplo, tarará, e eu achei aquele discurso muito convincente. Eu tomei para mim esse discurso e elevei isso à 20ª potência. Eu fui cobrado, cara, mas foi assim, uma coisa irônica, né? Quase 10 anos depois eu fui cobrado exatamente assim pela nossa própria militância. Foi a militância que cobrou vocês? Também, cara. Também. E foi uma questão assim, eu não estou falando que a gente cedeu a cobrança da militância, não é isso, mas houve a cobrança. Houve também, tá. Houve a cobrança, né? O que eu achei até interessante, porque assim, realmente faz lógica, é uma coisa que eu em 2016 cobrei do Partido Novo. Quando eu me vi fazendo discurso contrário, agora as pessoas me cobraram, eu falei, não, então beleza, então vamos embora, vamos fazer. E novamente, para mim e para o Kim especificamente, isso só traz ônus. Porque a gente não precisa, eu não preciso, cara. O Kim também não precisa. Se a gente fizer uma vaquinha, inclusive, a gente consegue o dinheiro. Tá, o Kim falou que vai pegar R$1 para dizer que tá junto, mais uma atitude simbólica para mostrar que tá junto exatamente. com a... Tá. Você recuperando seus direitos políticos e vindo candidato, você pretende usar o fundo? Não sabe, não vai? Cara, eu não sei porque... Aí eu vou te dizer. Vamos supor que eu recuperei meus direitos políticos e eu vou para deputado em São Paulo. Eu não preciso. Tá. Eu faria, acho que talvez hoje, eu faria igual o Kim. Pega R$1 só para falar que peguei e beleza. Faço vaquinha online e bora. Mesmo porque agora acabei de pensar, cara, eu nem poderia usar, porque eu nem tenho. Se eu fosse deputado, se eu fosse candidato pela missão, a gente nem teria. Estou pensando na próxima. Então, nós estamos agora na próxima eleição em 26, a outra é 2030. Então, em 2030, olha só, 2030, que aí talvez a gente tenha. 2026 né? Não vai ter? Não vai ter, porque acabou de criar o partido, né? Não tem. Então, ninguém vai usar. Mas em 2030, eu usaria, se eu fosse para deputado, beleza. Agora, vamos supor que eu fosse disputar o governo do Rio de Janeiro. Eu usaria. Se eu fosse disputar a presidência da República, eu usaria. Mas se eu tiver e eu quero ter um candidato da missão para uma majoritária do estado do Nordeste, tem que usar. Mas não foi um tiro no pé do caralho de vocês? Se vocês não vão ter a porra do fundo eleitoral em 2026? Sinceramente? Não foi um tiro no pé abraçar essa... Foi o adiantamento de uma briga que não precisava ter sido agora. Podia ter deixado lá pra frente. Podia ter deixado lá pra frente. Mas a gente nesse aspecto, e isso é muito por conta das lives. As lives nossas, a gente vai experimentando, a gente vai falando, a gente fala uma coisa, a gente, puta, se não é isso, então vamos para outro, legal. É uma coisa bem interna nossa, assim, é uma coisa que, apesar de furar bolha, é uma comunicação direta que a gente tem interativa com a nossa galera. E aí esse assunto surgiu, e a gente tratou ele como se a gente estivesse tratando aqui numa sala. E aí adiantou, já que adiantou a briga, então vamos comprar a briga e boa. Porque eu também acho que você tendo um partido e tendo direito ao fundo, você abrir mão é um desperdício. Então, essa é a nossa opinião. Então, vamos comprar essa briga agora? Vamos, né? Fazer o quê? Vamos embora. Mais uma pergunta. Se alguém vier candidato pela missão e não quiser usar o fundo, tá ok? Óbvio. E mais do que isso, cara. A gente defende, inclusive, a candidatura avulsa.
que é você não precisa nem de partido para isso. Que é uma coisa assim, dificilmente isso acontece no Brasil. Dificilmente, porque isso é contra os interesses de absolutamente todo mundo que está estabelecido no poder. Mas é uma coisa que a gente defende, né? Então, enfim, são várias coisas que a gente defende que são... Tá, agora para encerrar, vou arrancar de você aqui um compromisso que vai ser foda pra tu, que é o seguinte. Vocês dizem que vocês vão usar o fundo eleitoral para entrar e acabar com o fundo eleitoral. Você não pode falar pelo Kim, você não pode falar por você, Arthur Duval. Recuperando os direitos políticos, sendo eleito, se você não abraçar essa campanha de acabar com o fundão eleitoral, ou se você agir na contramão, como mais ou menos o senhor Flávio Bolsonaro fez, tu firma um compromisso de que todo mundo que votou em você pode parar de acreditar em você? Aí, vamos lá. Mais do que isso, eu vou te dizer. Se eu um dia voltar a me eleger e chegar a essa pauta, aumento do fundo, então, pessoal, veja bem, eu votei errado, considere-se enganado por mim. Eu estou afirmando esse compromisso aqui. Porque está muito claro, isso está escrito, isso aqui não é nem a minha palavra. Tem pessoas que não vão assistir esse vídeo. Mas isso está escrito no livro amarelo. Né? É um compromisso que todas as pessoas do partido firmam. E aí eu vou te dizer uma coisa. É que no Kim, Amanda, tudo, esses todos, como eles fazem parte da criação de tudo, são pessoas que não vão trair a gente nesse sentido. Mas isso pode acontecer, eu já deixo de antemão falado aqui. Vamos supor que um dia eu conheço o Joãozinho. Joãozinho é de, sei lá, o Joãozinho é do Acre. Pô, o Joãozinho se elegeu na missão com os princípios da missão. E aí chegou lá e teve uma votação que o Joãozinho votou contra. Eu não posso responder pelo Joãozinho, mas eu posso responder pela consequência que a missão vai fazer esse cara sofrer. E aí sim, essa responsabilidade é nossa, minha inclusive. Então, eu não consigo falar pra você que, sei lá, em 2040, o Joãozinho do Acre não vai trair a gente. Mas a responsabilidade é nossa. Entendi. Como que nós vamos agir? E aí, assim, só para dar um outro exemplo, tá? Você viu o que aconteceu no Paraná com o Bétega, né? O Bétega, ele basicamente ganhou a eleição com um discurso. Chegou lá, ele prevaricou. Ele basicamente não andou com uma denúncia de um cara lá. Mais do que isso, né? A gente viu que a sinalização que ele estava dando nas redes não era a mesma que a gente dava. O que aconteceu, cara? Não só o MBL institucionalmente abriu mão de um mandato, que é uma coisa assim. Eu acho que eu nunca vi isso na história do Brasil. Mas os próprios membros do gabinete falaram, não vamos trabalhar com você. O gabinete, 100% do gabinete foi embora. O cara falou, não, mas você vai ser meu chefe de gabinete, vai ganhar, sei lá, 20 conto por mês. Obrigado, cara. Eu vou ficar desempregado, vou dar um jeito de trabalhar, sei lá, como programador, como editor, ganhando 10 vezes menos, mas eu não vou trabalhar pelo que eu não acredito. Isso é histórico, tá? Isso nunca aconteceu, acho que na história do Brasil. Então, tá aí, né? Então, mais uma vez, o questionamento é válido. Estou respondendo aqui para você. Se você concorda, beleza. Se você não concorda, cara, seguimos amigos e tudo bem, você vai deixar me apoiar. Fazer o quê? Agora, se você acha que eu sou um mamador ou um ladrão de fundo eleitoral, cara, aí eu nem te dou atenção. Aí você é só um infantil, cara. Tá, tu firmou um compromisso? Tá firmado, firmadaço. Vou te cobrar. Cobrado. Fechou? Então é isso. Abraço aí, galera. Se inscreve no canal aí, dá um like. E é isso aí. Vamos questionar tudo, né? É isso aí. Os.